A gente tá, gente, lá no sistema articular, hoje a gente está na página 143, 143. pausadamente, página 143, sistema articular. Sistema articular, fácil, ele é tranquilo. Antes da gente falar e sem olhar para livro, só ouvindo o nome desse sistema, a gente já imagina qual que é a função dele, né? Por ele ter esse nome articular. O que esse sistema articular faz? São as articulações. Não, beleza, são as articulações, mas qual que é a função dele, então? Permite a gente se movimentar? Show de bola. Porque se a gente isso. não tivesse as articulações, a gente ia ser totalmente reto. Não ia conseguir fazer o que a gente consegue fazer. A gente ia ser, tipo, duro, assim. E a gente ia se parecer um tronco. E a gente não parece um tronco. A gente consegue... Eita, nós! A gente consegue se movimentar por causa das articulações também. Então, as articulações, elas permitem esses movimentos, mas nem toda articulação... Assim, para ter movimento precisa de articulação, mas nem sempre onde tem articulação tem movimento. Deu para entender? Sim. Isso quer dizer que se eu consigo me movimentar, é porque eu tenho alguma articulação que está ali presente. Mas não necessariamente todos os lugares onde tem articulação no nosso corpo são lugares que vão se mexer. E aí é isso que a gente vai ver agora. Eu ia falar em espanhol, eu acho que depende, porque vamos supor, uma pessoa que faz ginástica lá, não sei, ela tem as articulações aqui na perna, ela consegue fazer espacate, consegue fazer não sei o que lá. E aí outra pessoa que ela não consegue fazer nada, ela é uma pessoa comum, ela anda normal, só que aí ela tem as articulações aqui na perna, mas ela não consegue movimentar do jeito que outra pessoa movimentaria. Mas isso, eu entendo o que você quis dizer, isso aí que você está falando são pessoas que são acostumadas, adaptadas a realizar determinadas atividades que outras pessoas não são. Porém, se todo mundo quiser fazer, todo mundo pode, porque todo mundo tem essas articulações. A não ser que a pessoa tenha algum problema de nascença e tal, né, gente? Aí é óbvio, né? Mas pensando que a pessoa nasceu ali, tá tudo funcionando, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela se profissional. Então, eu quero treinar natação. Então, eu quero nadar, porque nem todo mundo nasce sabendo nadar, certo? Não, eu quero treinar. Então, normal, mas se você quiser, você pode, porque o seu corpo te permite isso. A articulação, então, tá ali para todo mundo, permite que todo mundo faça os mesmos movimentos, desde que você se prepare, pratique essa atividade. Mas, quando eu falo de articulações que não necessariamente permitem movimentação, é porque tem articulações no meio do nosso corpo, que a gente vai ver, que são em lugares onde a gente não mexe. Tipo, ninguém mexe, entendeu? Não é porque eu não mexo, é porque ninguém mexe. E é o que a gente vai ver agora. Aí no livro de vocês, gente, essa parte do sistema articular, né, que ele tá falando, na verdade, não só de sistema articular, mas ele tá falando, na página 143, né, tá falando dos membros, das articulações, desses movimentos que são, que relacionam, né, os movimentos é o que relaciona os membros com as articulações. Quando a gente pensa em membro, o que é que a gente tá falando? Quais são os membros do corpo humano? Membro superior e o membro inferior. Que são os braços e as pernas, certo? São os nossos membros, superiores e inferiores. A gente já falou um pouco deles quando a gente falou do sistema esquelético, né? Quando a gente falou de membros superiores, aliás, quando a gente falou de esqueleto apendicular e esqueleto axial, a gente falou disso, né? O esqueleto apendicular são os braços e as pernas. O esqueleto axial é aquele que é o tronco, né? Que é tipo do nosso né? Cabeça, pescoço, tal, desce até a cintura. Isso é axial. A parte do meio. Isso, a parte do meio. E os membros, né? São o esqueleto apendicular. Aí aqui ele está falando um pouco mais sobre essas junções, né? Sobre esses nomes. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre o que é formado os nossos braços, por exemplo. Então, tem aqui, a gente chama o conjunto ali, né? Por exemplo, a gente chama de braço, antebraço e mão. Esse é um conjunto. Eu não vou ficar falando o nome
de cada osso, por exemplo, de cada músculo que tem. Eu falo no conjunto. Então, meu braço está doendo. Às vezes é uma parte, sei lá, às vezes a dor é no seu músculo, às vezes a dor é na sua articulação, mas você fala braço. Então, tem essas partes, né? Braço, antebraço e mão, que são compostos por... Aí tem a clavícula, que a gente já falou, escápula, úmero, rádio, una, papapá, papapá, papapá. E as falanges nos dedos das mãos aqui. E aí, essas partes que a gente chama aqui de carpo, metacarpo, isso também fazem parte, essas junções aí, né? São os nomes, são os nomes que a gente usa para falar desses ossinhos que estão juntinhos, porque aqui tem vários ossos juntos, mas aí a gente fala tudo, tipo, falanges, metacarpo, tô falando de todos os ossos da mão. E os membros inferiores, que a gente também já tinha visto, que a gente fala de coxa, né? Então, tem assim, depois da cintura aqui que tem coxa, que a gente, na verdade, quando a gente fala de perna, a gente fala de perna, a perna inteira, né? Desde a parte da coxa até a parte do pé. Mas aí a gente pode dividir entre coxa, perna, que seria essa parte do joelho até o pé, e o pé propriamente dito, né? Que também tem várias divisões. Então, cada uma dessas partes é formada por ossos, alguns por mais ossos. Por exemplo, a nossa parte da perna, que a gente chama, tem a parte, são 2 ossos, né? Que tem aqui a canela e a batata da perna, que é a tíbia e a fíbula. Tá, voltou. Aí aqui, ó, tá falando daquela partinha, lembra que ontem, acho que foi a Camila que falou dessa parte do joelho que a gente consegue mexer? Sim. Não foi? Então, aí a gente tem a patela, que aí tá falando aqui também, que é essa parte totalmente articulada, né? Porque por mais que ela fique aqui sempre no mesmo lugar e tal, você consegue mexer ela quando sua perna tá parada, e ela também permite que você faça uma série enorme de movimentos com a sua perna. Te permite correr, pular, né? Tem todo o impacto quando a gente pula. E a articulação da perna que a gente chama de tornozelo, que é essa dobrinha aqui, né? Ó, que na verdade tornozelo é o nome da articulação, então que liga. Se vocês passam a mão no tornozelo de vocês assim, dá para sentir esse tendão aqui atrás, que ele tá ligando a parte do seu pé com a parte da sua perna. Na frente a gente não sente tanto, mas também tem. Mas esse tendão aqui de trás dá para sentir direitinho, da onde ele vem aqui do calcanhar, né? Até onde ele vai, que já junta aqui na nossa batata da perna. Aí a gente também falou, né, que tem essa parte da cintura escapular, que é essa parte dos nossos, que a gente chama de ombros, e essa parte da cintura pélvica, que são a nossa pélvica, é o que a gente chama de quadril, certo? Aí, falando mesmo propriamente em articulações, a gente tem 3 tipos de articulações. E aqui a gente vai ver quais são essas articulações que não permitem que a gente se movimente, que não são móveis, né? A gente tem as articulações móveis, imóveis e semimóveis. Essa é a classificação delas quanto a mobilidade e flexibilidade. Mas a gente pode classificar essas 3 articulações também pelo jeito que elas são, do que elas são feitas, por exemplo. Então, a gente tem a articulação que é imóvel, a gente chama de fibrosa. Tá, isso eu tô aqui na página 144, tá? A articulação fibrosa, então, só de ouvir o nome a gente já imagina, né? Ela é formada, então, por um tecido fibroso, são diversas fibras, e a função dessa articulação é absorver choque. Por exemplo, quando a gente bate a nossa cabeça na parede, ou a gente está andando e, sei lá, não está prestando atenção, sai metendo a cabeça no poste. Quem nunca, não é mesmo? Eu já várias vezes. Eu nunca bati na cara. Quem nunca, né? Gente, como assim? Eu já bati mais de uma vez. O quê? Bater a cabeça Como no que poste? bateu assim? Não, andando? não no poste. Gente, não tô andando e bato, mas sei lá, tô andando conversando com você aqui, ó. Ah, então não, porque aí eu comprei um açaí. Quando eu olho pra frente já tem um poste. Pá, bate a cabeça. Ou correndo, quando eu era Eu nunca pequena. fiz isso em poste, mas eu já fiz em parede.
Ixi, eu já fiz em poste, em parede, naqueles negócios de placa que tem na rua que é mais fininho, de metal, sabe? Assim, Uhum. Ah, já sei. bati nisso. Já bati aqui na de Professora, já casa, eu bati bato em porta direto. de vidro. Porta de vidro. Nossa, porta de vidro é a Nossa, pior. porta de vidro Teve quase. um dia lá na praia, professora, eu não vi que a porta estava fechada e eu e minha prima tava brincando de correr, uma pegar a outra, eu fui com tudo, pau! A porta quebrou Gente, todinha, assim, brau. quebrou. Eu, Quebrou! Ô, meu Bro, e E Deus, falar depois nisso, uma arrumar. vez. professora, um dia no escritório lá do meu pai, a porta era uma porta preta, totalmente escura, dá pra ver ela, dá pra ver de muito longe. Aí eu vim andando assim, aí eu, quase que eu bati, só que aí eu vi, porque o meu pai, ele colocou a mão assim por fora da porta, aí ele falou, ó a porta de vidro aqui. E muitas pessoas já tinham batido a Mas cara às lá. vezes Ô, bate. Pro, Porta de vidro é um Preto. perigo. Fala, Gui. uma vez eu tava lá num lugar, né? E lá, tipo, era um lugar, tipo, que você vai comer e lá toca música, sabe? Hum. Aí eu tava comendo lá, tava eu, minha mãe, e uns amigos, não, umas amigas da minha mãe. Aí tava de costas pra uma porta de vidro. Eu não sei como, mas do nada a porta estourou. E aí, tipo, não pegou Como nada em mim. assim? Você não encostou E, na porta? não, eu tava assim, ó, só atrás e a porta tava mais ou menos aqui, ó. Aí ela do Aí, nada estourou. aí ele estourou e não veio nada em mim, só que veio no cara que tava na minha frente. Hum. Aí Nossa, seu caiu no, filho. aí caiu no berço da filha dele e tal, só que a filha dele tinha Credo. saído uns 5 minutos antes. Credo, ô Guilherme, que horror, que Não pegou história. nada em mim, eu te juro, eu posso chamar minha mãe pra te provar, e não pegou Não, nada eu em mim. acredito em você, meu filho. Seu anjo da guarda deve estar muito cansado de proteger É você. sério, não. Às vezes é por causa da temperatura que acontece isso com o vidro e eles Aí ele estouram. quebrou, tipo, espatifou todo, aí veio tudo na minha direção, e aí passou por mim e caiu no berço da menina. O berço da menina se fazia assim, caía tudo, sabe? Ai, credo, que desespero, gente. Vidro é muito Pois perigoso. Eu não é. sei porque. Eu acho legal, tipo, porta de vidro, esses negócios é bonito, Cara, eu mas vivo tanto batendo a cara na perigo. porta de vidro. Se não me avisa que tem Ah, uma eu porta de não. vidro, eu vou bater minha É cara. a cara Porque da Duda, né? Andar batendo a cara na cara, porta. tô lá andando, aí se eu não ver, meu Deus do céu. Ah, eu já bati a Gente, cara, eu mas eu não bato. bato mais, não. Bato em quina, aqui de casa eu bato, tipo, eu vou, sei lá, tô andando, aí eu vou Nossa, Ai, eu sou virar, muito aí desastrada. eu não calculo direito o espaço que eu tenho Ah, entre a quina e Nossa, meu rosto, aí Pro. eu bato a não, Pro, cara. tem uma coisa que eu faço bastante, que é Não, eu bater o também, sou dedinho do igual pé você, no bato tudo guarda-roupa. aqui, né? cara, eu vivo batendo a porta na cara. É, porta na Eu cara, ó. A sou A porta na cara na cara cara. na porta. porta. Ô, Pro, Toda a hora única ela coisa pega que a eu porta e faço pá na de... cara. A única É, coisa a que eu cara na faço, porta. assim, nossa, uau, sempre, tipo, sempre mesmo com frequência, é o dedinho mesmo que eu bato no guarda-roupa. Nossa, dói demais. Ai, eu não bato não, meu filho. Eu prefiro bater a cara do que Nossa. o dedinho. Não, é porque antes ficava assim, a minha porta e o guarda-roupa do lado. Aí eu tinha que Você virar já o entrava. guarda-roupa. Ah, Eu entrava entendi. e tinha que virar, só que agora não, a minha porta é ali e o guarda-roupa é aqui. Aí eu não bato mais, não. Mas antes eu Ainda batia bem. o Mas dedinho Nossa, era do bater o todo lado. um dedinho. percurso. Depois da porta já tinha o guarda-roupa que tinha que virar. Muita É, coisa, muita coisa. Mas enfim, voltando aqui, essas articulações, então, que a gente tem no nosso crânio, por exemplo, a gente não viu lá atrás no sistema esquelético que existe, que eu falei assim, a gente chama de crânio, porque a gente, né, chama a cabeça toda de crânio. Só Uhum. que se você for ver, existem diferentes ossos que compõem o crânio. Tem o osso aqui da frente, o osso aqui de trás, os ossos do lado, esses ossos na região da orelha, tem a mandíbula, tem o maxilar, tem o osso do nariz. Então, tem vários ossinhos que estão grudados pelo quê? Articulação, certo? E a Então, gente não esses consegue mexer a cabeça. exatamente, ainda bem, né? Porque senão só, sei lá, imagina como que seria o movimento de cabeça, assim, ia ser Seria péssimo. assim, Então, na verdade, essas articulações fibrosas, elas permitem com que os ossos fiquem ligados e continuem ligados, mesmo quando a gente sofre impacto. Imagina um jogador de futebol, por exemplo, dando cabeçada se não tivesse essas articulações. caiu um monte de ossinho. Não, ia ser uma cabeçada e parar direto no hospital, né? Porque a cabeça dele ia ficar completamente dolorida. Então, essas articulações, nossa, eu me elas... arrependo de dar cabeçada.
permitem, eu sempre me arrependia, permitem com que você realmente consiga, então, por exemplo, dar a cabeçada numa bola sem sentir um monte de dor, porque a articulação, ela dá uma minimizada nesse impacto, entendeu? É óbvio que as bolas Professora, também sobre são cabeça, maleáveis, né? um Mas, dia, oi, um dia eu fui num posto há muito tempo e tinha um bebezinho, eu não sei se ele tinha algum problema, alguma coisa, que ele tava com um capacetezinho assim na cabeça, ele era um bebê bem pequenininho, nem sabia andar, nada, era bebê de colo. E por que ele tava com esse chapeuzinho? eu não Meu sei primo por que usou ele tava. isso. Professora, É, posso falar? pode. O meu primo, ele teve que usar esse capacete, só que o dele era azul. Não sei se do nenenzinho era azul. Aí eu perguntava pra minha tia por que ele usava. Aí ela falou que ele usava isso porque ele nasceu com, sei lá, a cabeça aqui muito pontuda, sabe? Porque na hora que ele foi nascer, a médica puxou. Na hora que ela puxou, deformou um pouco. Fez uma coxinha na cabeça. Ajuda a Tadinho. deixar a cabeça redonda. Sei lá, eu acho que é redonda. Mas é porque assim, É ó, perigoso, eu sabia? entendi. Eu Beber entendi. a cabecinha do bebê. Sim, então, a gente já falou sobre isso também, porque a cabecinha do bebê é feita do que ainda? Cartilagem. Cartilagem. Então, ela ainda consegue, além, tipo assim, é bom e ruim que ela seja de cartilagem ainda. O bom é porque ela ainda consegue ser moldada. No caso, por exemplo, do priminho da Júlia, ele nasceu com esse probleminha na cabeça. Só que o uso do capacete é minimizar esse problema, porque como a cabeça dele ainda é molinha, você coloca um capacete que tem um formatinho ali, né? E a cabeça dele vai ficar moldada, só que eu imagino que ele deve ter ficado, ele fica o tempo todo com esse capacete, né? Para conseguir Tadinho. moldar ele direitinho. E aí, depois de um certo tempo, quando a cabeça começar, os ossos, né, começarem a ser formados, né, de fato, aí já vai estar no formato certinho e aí pode parar de usar o capacete aí. Mas o ruim é que, por exemplo, em crianças que não usam capacete no caso, né, que é a maioria delas, qualquer impacto que essa criança pode ter no crânio dela pode deixar uma sequela muito grave, por exemplo, porque a cabeça dela é molinha ainda. Então, pode deformar ou pode afetar, dependendo do tamanho do impacto, né? O encéfalo dessa criança. Fala. Eu já vi falar que quando a mãe vai pular o bebê pra dormir no berço, na cama, seja lá onde for, ela tem que ficar trocando ele de posição, porque se ele fica só deitado assim de costa, aí a cabeça amassa. Se ele fica só assim, ele fica desse lado. Exatamente. Estranho. Estranho assim, né? Tipo. Tem que deixar ele pendurado pelos Aí a cabeça fica toda pra baixo, fica parecendo um saquinho pra baixo assim, ó. Mas é Vai verdade. secar o pescoço. É bom criança que. Por isso Amarrar que o nenenzinho pelos pés. criança que se mexe bastante é bom, porque aí ele vai rolando, aí já vai ficando a cabeça no formato certinho. Fazer um brigadeiro. Ele vai rolando, pronto, já tá certinho. Então, as articulações imóveis são fibrosas e ajudam nessa função de juntar esses crânios e absorver esses impactos quando a gente sofre. A articulação cartilaginosa é a semimóvel. A gente já viu que a cartilagem ela pode ter uma mobilidade, certo? A gente consegue mexer nosso nariz, nossa orelha. A gente acabou de falar do crânio, por exemplo, de cartilagem, que também consegue ser moldado, né? De certa forma. É óbvio que eu não vou apertar a cabeça de uma criança e vai ficar lá a ponta do meu dedo para sempre. Mas se você né, sofre um impacto muito grande, ou se aquilo é constante, aí pode acabar ficando. Esse tipo de articulação a gente tem no nosso quadril, por exemplo, que a gente tem uma mobilidade, só que a gente não consegue, por exemplo, virar um 360 no nosso quadril, certo? A gente vira de um lado para o outro, tal, dá uma baixada, uma levantada, que é a mesma coisa da nossa coluna vertebral, né? Que tem as cartilagens e as articulações na vértebra, entre cada vértebra, né? A gente consegue, por exemplo, dar uma cambalhota, a gente tem uma certa mobilidade, só que a gente não consegue virar, né? A gente tem uma mobilidade reduzida, por isso a gente chama de semimóvel. Tem mobilidade, mas não é igual, por exemplo, esse último tipo, que é da articulação sinovial.
articulações sinoviais, que a gente chama. Essas são as últimas, as móveis de fato. E aí elas são encontradas nos lugares onde a gente tem mais movimentação, que são os nossos membros, certo? Então, Professora, oi. a coruja, quando ela vira a cabeça assim, ela não vira os ossos dela também, né? Não, então, é porque esses animais, todos não, né? Eu já ia falar uma coisa errada. Mas as aves, no caso, né? As corujas também têm essa parte, esse sistema locomotor muito parecido com o nosso. Então, ela também tem ossinho, cartilagem, articulação. E é por causa dessas articulações que elas conseguem fazer esse movimento com a cabeça, entendeu? Não é o osso que gira. Por exemplo, quando a gente... Eu não consigo fazer, mas eu vou mostrar aqui. Sabe aquelas pessoas que conseguem fazer assim com o braço, tipo, gira o braço inteiro, assim, sabe? Uou! A Maria Clara consegue fazer. Olha lá. Mano, eu tenho agonia só de olhar. Eca. Mas, ó, Vai. gente, isso aí, ó, ela tá José nervosa. Maria. Tá Peraí, eu acho que no espaço eu não consigo, mas se eu fizer assim, ó. Ah, uai. Assim? Não, aquelas pessoas que fazem, tipo, faz assim e dá uma girada no braço, sabe? Aí o braço, tipo, Ó, o meu só vai até gira. Olha, é desse jeito, por exemplo, você virou o braço inteiro aí. Tem gente que não consegue fazer isso. Mas esse movimento não é o osso que tá Maria saindo do Clara, lugar. faz um Olha, meu movimento Deus, agora assim. foi. Agora mexeu. Uou! Agora Eu mexeu. sou meio mole. Parece que o osso Esse é saiu do legal. lugar. Mas aí é que tá. É o osso dela que tá saindo do lugar? Não é o osso que tá girando, é a articulação que permite que esse movimento seja possível, entendeu? A mesma coisa na cabeça lá das corujas, não é o ossinho que sai, porque imagina o osso saindo do lugar o tempo todo. A gente ia ficar todo Ai, torto depois que o rosto ficasse sim. rígido de novo. Então, é a articulação que permite esse tipo de movimento. A gente não consegue fazer igual a ela, por exemplo, a coruja, mas a gente consegue virar nosso membro superior. Perguntar para a coruja se ela consegue virar a asinha dela 360. Não consegue. E assim Ela vai. consegue só. Levantar para cima e para baixo. Mas é isso, né? Cada esqueleto, cada corpo, com a sua adaptação necessária para o tipo de movimento que esse ser, né, precisa fazer. A gente não precisa virar o pescoço 360, porque a gente consegue virar totalmente, a gente consegue virar nosso quadril totalmente para trás, entendeu? A gente não vira a cabeça, mas a gente vira quadril, entendeu? Pronto, já olhei para trás, por exemplo. Então, essas articulações móveis, né, que a gente chama de sinovial, tem entre esses ossinhos, né, essas articulações que ligam esses ossinhos, tem um líquido que chama líquido sinovial. Esse líquido, ele permite, além dele, ele facilita ali que esses movimentos sejam possíveis, e ele também lubrifica esses ossos, porque se você tem um osso que é rígido, né, sólido, junto com outro osso rígido, sólido lá, um grudado no outro por uma articulação, e isso está totalmente seco, com o tempo, vocês já viram quando as coisas enferrujam? Uhum. Aí fica tão seco, que o negócio tipo, quebra, certo? Que fica frágil. Ia ser a mesma coisa da gente. As nossas articulações não Tipo tivessem essa elástico. lubrificação. Que elástico fica muito tempo sem usar, ele fica duro e aí quando a gente pega ele Sim, ele desmonta tipo, todo. desmonta as nossas. Perfeito, Camila, seu exemplo foi melhor que o meu. Elástico, porque as nossas articulações não deixam de ser, não tem, elas têm elasticidade, né? Então é isso, esse líquido permite essa lubrificação ao longo do tempo, é uma lubrificação natural que o nosso próprio corpo produz para a gente conseguir se mexer. Olha o tanto de tempo que a gente anda, se a gente pensar, se a gente viver, por exemplo, 100 anos, eu vou andar 100 anos, eu estou usando 100 anos a mesma articulação, né? Estou no mesmo corpo, não estou? Então, o nosso corpo está ali, trabalhando esse tanto de tempo, sem deixar que aquilo fique rígido, por exemplo, e esfarele, né? Imagina uma minha articulaçãozinha se esfarelando dentro da minha perna. Exatamente. Então, esse líquido sinovial tá aí para isso, para permitir que a gente consiga não só unir esses ossos, né? Por exemplo, a parte do meu fêmur com a parte de baixo do meu osso, não só para isso, mas que essa lubrificação aconteça. Por isso que a gente tem uns movimentos muito, olha, tipo, olha isso, ó. Tudo isso aqui tem líquido sinovial, tá? Dedinhos. Olha o tanto de movimento que a gente consegue fazer. Tem gente que consegue encostar, que é assim, ó. Articulação, gente. Não, tem gente que consegue. Eu também não. Não tentem, tá, gente? Ninguém vai quebrar o dedo, pelo amor de Deus.
mas a gente consegue por causa desse Ah, tipo é, de com a Maria Clara. adaptação que a gente tem. E deixa eu ver. Ah, tá. Agora, eu tinha passado ontem. Tudo bem até aqui, né, gente? Sim. Tranquilo. Eu tinha passado ontem uns exercícios que vão ficar Nossa, para a muito semana que estranho. vem. Parece E um aí eu Lego. vou passar o complemento dessas atividades. Então, aí a gente corrige tudo na semana que vem, ok? Eu não vou passar todos que os outros bebezinho. exercícios. Então, anotem só os que eu vou pedir aí, por gentileza. Vocês vão pular lá para o módulo 55, que está na página 149. Sim. Que está lá, membros, articulações e movimentos. E aí vocês vão fazer exercício 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. O 7 não precisa, porque é para fazer um desenho, entendeu? Então, não vejo necessidade. Peraí, é pra fazer qual? Você vai fazer o módulo 55, do exercício 1 ao exercício 6. Não precisa fazer o 7, porque o 7 é desenho. Ok? E só. Só. Não precisa terminar para conferir também. É só até aí. Essa 3 dá pra fazer agora até. É da 148, então, até a 151. Eu vou postar lá no Google Sala de Aula novamente, né? Mas aí a gente corrige, fica tudo pro mesmo dia, tá? Porque aí a gente, tipo assim, vocês já façam tudo, que aí na terça-feira, por exemplo, a gente tem 2 aulas, aí eu acho que já dá para fazer correção de tudo também. Beleza? Aí a gente já corrige o que eu passei ontem e esse que eu passei hoje. Ok? E, gente, sabe o que eu preciso fazer com vocês? Marcar a data Jogar Gartic. do trabalho da entrega. É verdade, né? A gente tinha falado, nem lembrei, Maria. Professora. Eu vou marcar a data de entrega, viu, do trabalho lá, do filme. Nossa, nem lembrava, nem comecei. Eu sei que vocês nem lembravam, eu sei que vocês não começaram, mas eu vou marcar. Eu lembrava. Eu vou deixar postado lá no Google Sala de Aula, que é assim, ninguém esquece. Entendeu? Aliás, vai esquecer, né? Mas eu vou também sempre lembrando vocês. Mas aí eu vou marcar para entrega lá no final de setembro. Então, vocês ainda vão ter, tipo, um mês para fazer. Beleza? Mas já comecem a pensar nisso, então. Quem ainda não pensou em nada de nada, assim, já vai pensando como vai fazer, etc. E até porque vocês precisam vir falar comigo antes de começar a gravar. Vocês lembram disso, né? Então é isso, gente. Até amanhã a gente vai se ver na palestra, se vocês entrarem, né? Espero que sim. Eu estarei lá. E até terça-feira, então, pra gente fazer correção dos exercícios, ok? Vai ser quanto tempo de palestra, Pro? Então, pode ir até a última aula. Pode usar o tempo das 2 aulas, como pode usar uma aula só, entendeu? Pode passar do tempo também, tipo de meio-dia? Ah, não, acho que aí não, né? Aí acho que eles vão encerrar, então... Mas pode ir das 10h40 ao meio-dia ou até 11h20. De qualquer forma, fiquem atentas. Beleza? Então tá, gente. Vejo vocês na palestra, porque eu sei que vocês vão entrar, porque vocês são ótimos alunos. Beijo e até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Boa última aula. Tchau.